A paz do Senhor, amada igreja. Que Deus em Cristo siga abençoando a cada um neste dia especial, dia do Senhor, dia em que logo mais estaríamos presentes na casa do nosso Pai para adorá-lo, servi-lo, mas devido às circunstâncias não podemos isto fazer, mas nada nos impede de levar ao coração dos irmãos uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra de edificação. Eu trago de Deus uma mensagem revelada. Nós vamos fazer a leitura bíblica no capítulo 6 do livro de Daniel, no verso 10. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. E você que está neste exato momento assistindo este vídeo, pode orar comigo também. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso eterno Salvador, aqui estamos, ainda que distante no corpo, mas presente em espírito, unidos através da pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. Tu sabes, ó Deus, do momento em que nós estamos passando, as circunstâncias, Senhor, que tem alarmado, Senhor, o mundo. Mas nós sabemos ser tudo isto sinal da vinda de Jesus Cristo, seu Filho, para arrebatar a sua amada igreja, tema que temos administrado em nossas ceias, Senhor. Deus, neste momento, através deste veículo, ó Pai, através, Senhor, desta rede social, eu quero pedir que o Senhor visite a cada um daqueles que estão, ó Deus, ouvindo este vídeo. Que as mãos do Senhor estejam estendidas. E que neste momento em que a Tua palavra de ser ministrada, que o Senhor possa, ó Deus, estender as Tuas mãos, tocar em nossas vidas, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa transbordar em nós, Senhor. Que a Tua graça seja abundante. Pai, que possamos entender que o Senhor tem um propósito específico e determinado para todas as coisas e que o Senhor tudo permite para nos trazer novas lições e para nos fazermos nos achegar a Ti, Senhor, e servir ao Senhor com alegria. Deus eterno, Pai bendito, fale conosco por meio da Tua palavra, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Vamos, irmãos, à leitura da palavra de Deus, capítulo 6, e o verso 10 de Daniel. Já é um versículo muito conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada, temos citado repetidas vezes nos momentos em que ministramos a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável, como sempre eu tenho dito aos irmãos. E eu vejo neste verso que nós vamos ler, que Deus está nos conclamando, Deus está nos chamando para acentuarmos o propósito da oração. Este é um ministério, oração é um ministério que deve ser exercido por cada um de nós, como sacerdote que nós somos, devemos nos achegar a Deus. Diferente da antiga aliança, hoje, cada um de nós somos vistos por Deus como sacerdote, como escritor da carta aos Hebreus escreveu e deixou bem claro. Assim que nós podemos nos aproximar de Deus por meio da oração e fazermos isto com muita ousadia. Então nós vamos tratar deste tema. A oração, ela traz resposta. Deus disse em sua palavra, Jeremias registrou as palavras de Deus, dizendo, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jesus reforça aquilo que Deus, o Pai, falou,
quando disse em Mateus capítulo 7, verso 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca acha, o encontra e o que bate abrir-se-lhe-á. Aqui o Senhor Jesus está exaltando a insistência ou a perseverança. Podemos também citar o capítulo 18 do Evangelho escrito por Lucas, já no seu primeiro verso, quando o Senhor Jesus, ao contar uma parábola, ele falou sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Podemos nos lembrar também de Ana, que desejosa em ser mãe, sendo impedida pelo próprio Deus que fechou a sua madre, ela insistentemente foi até a casa do Senhor, estabelecida em Siló, e ali esteve até que recebeu uma resposta de paz. Podemos lembrar também neste momento de Jacó, que estando em tribulação, tendo medo do seu irmão que estava lhe perseguindo, a Bíblia diz que ele não abriu mão daquele ser angelical. Ali Jesus Cristo, pré-encarnado, o anjo do Senhor ali estava. E ele disse, não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Também podemos, irmãos, nos lembrar de Daniel. Daniel, ele também assentou no seu coração, isso vamos ver no primeiro capítulo do livro de Daniel, verso 8, não se contaminar com as iguarias do rei, uma vez que aqueles alimentos, antes de serem oferecidos para ele, seus amigos e outros que estavam ali sendo treinados para servir na corte do rei, eles eram oferecidos aos deuses pagãos, aos demônios. Nós observamos que Daniel, desde o início, ele era um jovem, vamos dizer, um adolescente, que em seu coração propôs ser fiel a Deus. Ele estava agora distante, muito distante da sua pátria, ele estava longe dos seus familiares, podendo ele então viver uma vida ao seu bel prazer, mas ele entendeu que o Deus que estava em Jerusalém era o mesmo que estava em Babilônia. Deus é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares, no mesmo tempo, no mesmo momento. E Daniel era um jovem temente a Deus. O temor a Deus nos leva a entender esta verdade. Independente de estarmos longe dos nossos familiares, dos nossos parentes, nós estamos sempre perto de Deus ou estamos diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que não há criatura encoberta diante dos olhos de Deus. Não há quem possa fazer escapar das mãos do Senhor. O próprio Deus se pronunciou desta maneira, quando disse, antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Então Daniel, que foi levado para a Babilônia como escravo pelo exército de Nabucodonosor, levou consigo no coração este propósito. Nós observamos, ao estudar o livro de Daniel, que ele era um jovem não apenas fiel, mas também era um jovem que orava. O texto que nós vamos ler diz que, como ele costumava fazer, ou seja, 3 vezes ao dia, Daniel, como um judeu que conhecia a sua responsabilidade diante de Deus, ele se colocava diante do Senhor e 3 vezes ao dia ele buscava a Deus. Nós devemos, neste momento de crise, dificuldade, queridos, seguir o exemplo de Daniel. Eu sei que é um momento em que as mentes estão perturbadas, os corações estão turbados.
as muitas notícias que têm invadido os nossos lares, as nossas casas, têm introduzido medo, desconforto, embora são necessárias, pois são as autoridades que têm nos orientado acerca do que nós devemos fazer. Mas sabemos que, ao ouvir tais notícias, especialmente aqueles que não têm muito preparo psicológico, nós sabemos que se abatem com facilidade. Mas entenda, nós servimos ao Deus de Daniel. Nós temos as armas que foram descritas pelo apóstolo Paulo, capítulo 6, do verso 10 em diante. Nós vamos observar que neste capítulo o apóstolo Paulo nos apresenta algumas armas espirituais, peças da armadura de Deus que nos são oferecidas gratuitamente para nós lutarmos em situações como esta que estamos enfrentando. Destaco aí o verso de número 18, quando Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele nos orienta a orar no Espírito Santo de Deus. Paulo também, escrevendo a sua carta à igreja de Tessalônica, ele diz: orai sem cessar. E Daniel, ele foi um homem que se valeu deste elemento nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Vamos fazer a leitura e vamos dar início à nossa reflexão. Nós fizemos aqui algumas citações bíblicas a fim de montarmos a base para esta nossa reflexão. Assim diz a palavra de Deus. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Pois bem, nós estamos aqui diante de um versículo rico, quando se trata de buscar a Deus, quando se trata do ministério da oração. Nós vamos observar que Daniel, ele não buscou a Deus porque ele estava sendo ameaçado. Nós conhecemos o capítulo 6 do livro de Daniel e sabemos que armaram uma emboscada para Daniel. Ele foi acusado, sendo ele inocente, e ele agora estava sentenciado a ser lançado na cova dos leões, sabendo ele que estava assinada a Escritura. Ele propôs do seu coração buscar ao Senhor. Nós vamos observar que ele não buscou no homem uma resposta, até porque há situações que, mesmo buscando no homem, nós não teremos uma resposta à altura. É o caso de Daniel e é o nosso caso também hoje, com esta pandemia. Não pense que a solução está na mão dos homens. Na verdade, o que nós temos visto é as autoridades se debatendo de um lado para o outro na busca da solução. Mas nós entendemos que é o Deus que nós servimos que vai nos trazer uma resposta de paz, que vai solucionar este problema. Daniel, ele nos deixa aqui, queridos, um exemplo a ser seguido. A Escritura estava assinada, porém, ele não se intimidou diante das ameaças. Ele não foi ao rei buscar uma resposta, uma vez que ele vivia na presença do rei. Ele poderia, sim, buscar no rei a resposta, ou pelo menos uma satisfação. Mas ele entendeu que
A palavra final e a resposta certa vinha de Deus. Ele também não foi tirar satisfação com aqueles que estavam lhe acusando, até porque, se eles já estavam acusando Daniel, a tendência seria eles atacá-lo mais ou tentar de maneiras diferentes também contra a vida de Daniel. Nós observamos no texto que Daniel, ele fez aquilo que nós precisamos fazer. Razão pela qual eu digo que ele nos deixou um exemplo a ser seguido. A Bíblia diz que quando ele soube do problema, ele foi para o seu quarto. E aqui eu lembro das palavras de Jesus Cristo, que nos orienta a ir para o nosso aposento. Normalmente em situações como esta que nós estamos passando, não é momento de nos desesperarmos, de pensarmos no pior. Devemos lembrar que o salmista, no Salmo 91, verso 7, diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Apenas precisamos estar debaixo das asas do Onipotente, como nos revela o verso 1 do Salmo 91. E assim sendo, seguramente esta onda de pandemia, de enfermidade, ela vai passar, como tantas outras passaram, mas o Senhor há de nos proteger e de nos guardar. A orientação que nós temos da pessoa de Jesus Cristo é que nós devemos seguir. Fazer como fez Daniel. Daniel foi para o seu quarto. Veja bem, ir para o quarto significa estar sós com Deus, nos desligar das coisas desta vida e nos colocarmos inteiramente na presença do Senhor. Derramar nosso espírito, a nossa alma sobre o altar. Passar alguns momentos refletindo sobre a nossa vida, refletindo sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós e como podemos ser úteis diante desta situação. Lembrando que numa situação pior que a nossa, nós temos várias pessoas ao nosso redor. Pessoas que não têm Jesus, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não frequentam uma igreja, que não têm uma orientação bíblica, que não sabem o que é servir a Deus. Eles sim, naturalmente, estão desesperados e, por que não dizer, estão esperando em nós. Assim que nós, que conhecemos a palavra, aprendemos a orar, devemos neste momento lembrar do que Jesus disse. Vai para o teu quarto, fecha a porta, fica a sós com Deus. O Senhor, Ele estará comunicando verdades celestiais ao nosso coração e, ao mesmo tempo, vai nos orientar acerca de como administrar esta situação do momento. Creio eu que é uma situação pontual, repito, vai passar, mas enquanto dentro dela estivermos, o Senhor pode nos orientar, queridos, de forma sábia e, ao mesmo tempo, nos ajudar para que possamos orientar aqueles que hão de nos buscar, recorrer a nós. Eu creio que os irmãos lembram das muitas vezes que Deus usou o seu pastor para falar de um momento em que as pessoas estariam buscando a casa do Senhor, estariam buscando os líderes, estariam buscando os membros da igreja para se orientarem. E já veio ao meu coração, irmãos, e à minha mente a lembrança desta mensagem esses dias. Eu acredito que nós já chegamos a este momento de estarmos preparados para estar ajudando as pessoas carentes e necessitadas. Bom, então vamos
fazer aquilo que Jesus orientou e que Daniel, mesmo vindo antes da pessoa de Jesus Cristo, já havia aplicado em sua vida, nos momentos difíceis e cruciantes da sua vida. Ele, ainda adolescente, entendia que a saída estava em Deus. E este verso que nós estamos nele meditando, ele nos mostra o momento em que Daniel, ao receber a notícia de que contra ele havia sido assinado um decreto, ele foi ao seu aposento. Este versículo diz que ele se colocou diante de Deus, as janelas estavam abertas para a banda de Jerusalém. Segundo a palavra de Deus, havendo perseguição, peste, quando os inimigos se levantassem contra o povo de Deus, eles deveriam voltar a sua atenção em direção a Jerusalém e buscar em Deus a solução. Daniel, ele havia escutado isto e aprendido muitíssimo bem em Jerusalém e trouxe essas informações sábias da parte de Deus para Babilônia. E agora ele está fazendo exatamente aquilo que lhe foi orientado por Deus através dos seus líderes. E o texto diz que ele volta a sua atenção para a cidade de Jerusalém, cidade do grande rei. E Deus fala, e a Bíblia, diz que 3 vezes ao dia, costume judeu, e ainda hoje é assim, 9 da manhã, meio-dia, às 3 horas da tarde, todo judeu, especialmente os ortodoxos, eles continuam cumprindo com o período de oração por 3 vezes ao dia. E o texto vai nos dizer que Daniel, além dele orar, ele agradecia. Bom, quem agradece em tempo de crise, em sua oração, é porque está crendo na vitória. E aí eu trago à luz o agradecimento de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Nós vamos observar que antes de Jesus dar ordem para Lázaro sair do túmulo, ele levantou os seus olhos aos céus e as suas mãos e agradeceu, dizendo: Pai, graças te dou, porque sempre me ouviste. Mas Lázaro ainda estava no sepulcro. Então Jesus, ele agradeceu por fé. Ele sabia que ao liberar a ordem, Lázaro seria ressuscitado. Daniel era um moço de fé. Ele demonstrou isso através da sua gratidão em meio à oração. A sentença estava lavrada, ninguém podia impedi-lo de ser lançado na cova dos leões. Mas ele acreditava em um Deus que até mesmo dentro da cova podia livrá-lo das garras dos leões, como sabemos que aconteceu. Observe que a soma da oração e da gratidão surte um efeito positivo na vida daquele que assim procede. O exemplo de Daniel, repito, é um exemplo que nós devemos seguir. O texto, ele vai nos dizer que Daniel, independente das circunstâncias, é aqui que eu quero chegar com os irmãos, independente das circunstâncias. Ele não hesitou em se colocar diante de Deus. Veja, queridos, ele estava sentenciado a uma morte cruel. Aqueles leões, como sempre tenho dito na igreja, eles passavam dias sem serem alimentados, porque eles eram usados como juízo
sobre a vida daqueles que desobedeciam a ordem do soberano, neste caso aqui, o rei Dário. Daniel sabia de tudo, ele estava na corte, ele entendia das leis, mas ele entendeu que, neste momento, obedecer a Deus era melhor. Até porque ele estava inocente, ele não era culpado, então ele se valeu da arma mais poderosa, o único elemento que nos mantém em contato com Deus, ou que nos leva a Deus e traz Deus junto de nós. E nós vamos observar que Daniel, de forma calma, tranquila e serena, ele não estava demonstrando medo, senão que ele estava demonstrando confiança. E observe que ele orou agradecendo. Quem ora agradecendo, sem antes ter apalpado a vitória, faz isto por fé. Aí descobrimos aqui já 3 elementos que há de nos favorecer, irmãos, neste momento de crise. Primeiro elemento, independente do que está acontecendo, independente do que a mídia está nos passando, independente do que vai acontecer, pois sabemos que está só começando, vai se agravar, mas independente de tudo isso, nós temos um Deus. O Deus de Daniel é o Deus que nós servimos. Segundo, vamos fazer a nossa oração a Deus de forma mais insistente. Quem orava 1 minuto, 5 minutos, observa que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Não podemos aqui, irmãos, determinar o tempo, até porque o texto não nos diz o tempo em que Daniel ficava na presença do Senhor. Mas eu quero crer que ele não ficava 5, 10 ou 15 minutos, até porque ele estava diante de um enorme desafio. E dependendo do tamanho, do grau de desafio que estamos enfrentando, a oração deve ser acentuada. Eu acredito que é necessário pensarmos nisso. Hoje eu posso entender com mais clareza quando o Espírito de Deus falou ao meu coração acerca de conclamar a igreja para uma semana de jejum e de oração, e nós estaríamos hoje terminando na igreja, entregando um jejum coletivo na igreja, mas não foi possível. Mas eu acredito que os irmãos fizeram como eu fiz aqui também, e já entreguei o meu sacrifício a Deus. Então Daniel, ele não só orou, mas ele orou com fé. Daniel acentuou seguramente o seu propósito de oração. O elemento importante é que Daniel, ele orou agradecendo. É o que nós precisamos fazer. Apenas orar, não. Temos que orar com fé e demonstrar esta fé através da nossa gratidão. O resultado final da história de Daniel, nós conhecemos. Nós observamos que ele foi lançado na cova, mas não foi devorado pelas feras. Termino dizendo que vai passar esta onda de enfermidade, vai passar esta onda de calamidade, como já foi declarado, calamidade pública pelas autoridades. Mas nós que servimos a Deus, se orarmos, se confiarmos, se demonstrarmos a nossa confiança, agradecendo a Deus por fé, nós também passaremos ileso, nós passaremos guardados debaixo das potentes mãos do nosso Senhor. Segue aqui uma orientação do seu pastor. Queridos, a coisa é séria, nós confiamos em Deus, mas temos uma razão. A razão não é sem a fé, e a fé não é sem a razão. Se Deus nos quisesse sem razão,
e nos criava sem ela. Então eu quero apelar para a sua razão, baseado no capítulo 12 do livro de Êxodo, quando Deus disse para que o seu povo se resguardasse dentro das casas, porque o anjo da morte ia passar. Texto enfático ao dizer que quando o anjo passasse, se fora da sua casa estivesse alguém do povo de Deus, também seria tocado pelo anjo da morte, o primogênito desta família. Portanto, irmãos, nós temos exemplos bíblicos de que Deus apelou também para a razão do seu povo. Podemos também citar Ló, sua família em Sodoma e Gomorra. Observe que, se Deus quisesse, podia destruir as cidades com fogo e enxofre, dando uma proteção à área habitada por Ló e por sua família. Mas Deus apelou para a razão, dizendo a Ló que era necessário sair. E Ló precisava usar a sua razão para obedecer a Deus. Então a fé, ela não é sem a razão, e a razão não é sem a fé. Digo a você, aos irmãos, à igreja, que é necessário seguirmos a orientação das nossas autoridades. Vamos ficar dentro da nossa casa. Já propus aqui com a minha esposa, já conversei com as minhas filhas, cada um no seu lugar, na sua casa. Vamos aproveitar esse momento, irmãos, para dialogarmos, para colocarmos a conversa em dia no linguajar bem popular. Vamos aproveitar, irmãos, este momento para orarmos juntos. Vamos aproveitarmos este momento para interagir com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Nós podemos tirar partido desta situação, aproveitando daquilo que é bom. Não é de tudo ruim estar dentro de casa. Se soubermos administrar o tempo, nós passaremos momentos agradáveis com a nossa família. Muitas das vezes, sem que haja uma situação como esta que estamos vivendo, saímos de manhã, chegamos ao anoitecer, especialmente aqueles que trabalham secularmente. Quem sabe, às vezes chega agitado, nervoso, por causa dos problemas que encontraram no transcorrer do dia, no trabalho, no trânsito. E muitas das vezes trazemos isto para dentro da nossa casa. E agora Deus está nos dando a oportunidade de estarmos com a nossa família, dentro da nossa casa, com tempo para falarmos com Deus, conversarmos, distrairmos um pouco. Vamos ficar guardados